A paz do nosso Deus, a Shalom do Eterno seja com todos, meus queridos amados irmãos e irmãs. Hoje eu quero estudar com vocês, aqui nas Escrituras Sagradas, sobre a oração, abordando dois aspectos da oração que a Bíblia nos ensina, mas que nós não costumamos ver ser ensinado aí em várias religiões, né? Várias igrejas não abordam esse aspecto importante da oração. E nós vamos olhar sobre dois aspectos aqui da oração. Nós aprendemos que devemos orar a Deus, o Pai, o Eterno, e que devemos orar em nome do seu Filho, né? Ao concluirmos nossa oração. Mas vamos abordar aqui mais dois aspectos importantes que são ensinados aqui nas Escrituras Sagradas. Lembrando que o segredo da vitória na vida de um filho de Deus e uma filha de Deus diz que é Bíblia na mão, joelho no chão e o nosso Salvador em nosso coração, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 25. Quero convidar você a ler comigo o versículo 6, abordando o primeiro aspecto da oração, né? Que responde a seguinte pergunta: qual é a posição correta ou mais adequada para nós falarmos com Deus em oração, né? O que é que as Escrituras nos ensinam? Esse é o primeiro aspecto. Qual é a posição mais adequada para nós entrarmos e estarmos na presença do nosso Deus? Salmo 95, o verso 6, diz o seguinte. Vamos lá, vinde, adoremos, prostemo-nos, ajoelhemos diante do nosso Deus que nos criou. Salmo 95, já que nos traz uma resposta. Vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Eterno, do Senhor que nos criou. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Então aqui ele nos convida, o salmista nos convida a ajoelhar-nos, a nos prostrarmos na presença do nosso Deus. No livro de 1 Reis, o capítulo 8, 1 Reis, capítulo 8, quero que vocês abram suas Bíblias comigo, no versículo 54 de 1 Reis, falando aqui de quando Salomão ele edificou ali o templo, e ele estava na inauguração do templo, ele fez ali uma oração ao Eterno, né? E a Bíblia diz aqui o versículo 54, 1 Reis, capítulo 8, verso 54. Tendo Salomão acabado de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar de Yahvé do Senhor. Então, irmãos, estando ele de joelhos e com as mãos estendidas, era a posição em que ele se encontrava na hora em que ele estava orando ao Eterno, né? Orando ao nosso Deus. Quero também convidar vocês a abrir a Bíblia de Daniel, capítulo 6, também nos fala sobre esse aspecto da oração, a posição mais adequada de estarmos diante de Deus em oração. Daniel capítulo 6, o versículo 10. Nós vimos que a Bíblia nos convida a nos prostrar e nos ajoelhar diante de Deus. Vimos que Salomão estava de joelhos quando orava a Deus e com as mãos estendidas para o céu. E aqui diz, Daniel, quando soube que as Escrituras estavam assinadas, que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? Então era costume de Daniel também fazer suas orações ao Eterno e sempre de joelhos, como costumava fazer. Amém, irmãos? Então nós vemos através da Bíblia que a posição em que nós devemos, como seus filhos, como seres criados diante do nosso Criador, posição de adoração, de reverência diante de Deus, de humilhação, é de joelhos.
Lucas capítulo 22, vamos agora ao Novo Testamento, Lucas 22. Vamos ver o que diz o versículo 41. Agora aqui, irmãos, falando do texto, fala do Filho do nosso Deus, né, do nosso Salvador. E mostra aqui como era que quando ele estava em oração íntima com Deus, com o Pai, como era que ele estava. Versículo 39, saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Verso 41, ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus nos ensina, como era de costume também aqui, como de costume a Bíblia diz, ele estava ali no Monte das Oliveiras, orava a Deus, e de joelhos ele orava. Então, é um grande exemplo para mim, um grande exemplo para você, que quer realmente fazer direitinho como a Bíblia ensina, como agrada, é mais agradável ao eterno nosso Deus. Tomarmos, por exemplo, esses homens aqui da Bíblia, né? esses homens de Deus aqui da Bíblia. E até o seu filho diz que, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. E ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Amém? Vamos ver o que é que faziam os apóstolos. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 40. Será que os apóstolos eles seguiam o mesmo exemplo que o mestre, né? Dizem que mais Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te, e ela abriu os olhos, e vindo a Pedro, sentou-se. Amém, irmãos? Então, Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, seguindo o quê? Seguindo o exemplo do mestre, né? Atos capítulo 20. Agora vamos abrir Atos capítulo 20, o verso 36. Atos 20, 36. O que nos diz aqui? As Santas Escrituras. Atos 20, 36. Tendo dito estas coisas, ajoelhou-se e orou com todos eles. Amém, irmãos? Aqui o apóstolo Paulo se despedindo da igreja, né, ali em Éfeso, diz, e tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. A igreja costumava orar de joelhos quando estavam unidos para adorar a Deus, né? E Efésios capítulo 3, verso 14. Será que a igreja de Efésios, eles seguiam esse costume? O que é que Paulo fala aqui? Efésios 3,14 diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Amém? Por esta causa me ponho de quê? De joelhos diante de quem? Diante do Pai, de quem toma o nome toda a terra, toda a família, tanto no céu quanto na terra, né? Então, louvado seja Deus. Mas o segundo aspecto que eu quero estudar com vocês é que o primeiro é orar a Deus de joelho, como os servos de Deus oravam aqui, né? Segundo as Escrituras, oravam. E agora nós vamos para Salmo capítulo 28, abordando agora o segundo aspecto. Que aspecto é esse, irmãos? O aspecto é o seguinte, nós não devemos apenas estar de joelhos dobrados no momento da oração, mas devemos estar também, vamos ver aqui, Atos, Salmo 28, como é que a Bíblia fala aqui para nós? Vamos lá. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. O segundo aspecto, irmãos, é estar de mãos estendidas para Deus, para os céus, como que esperasse receber dele a resposta, né? As nossas súplicas, diz,
Ouve-me as vozes súplices quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Salmos 63, o versículo 4. Salmo 63, o verso 4. Vamos acompanhar esse segundo aspecto da oração, né? Para que se possa nossa oração se apresentar mais agradável a Deus. Diz: assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Amém, irmãos? Olha. Assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Salmo 119, verso 48. Salmo 119, verso 48 diz: para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Amém? Veja o levantar das mãos diante de Deus, da presença do nosso Deus. Salmo 134, 2. Continuando aqui sobre o levantar das mãos, 134, 2. Nos diz aqui a palavra do Eterno: erguei as mãos para o santuário e bendizei a Iahve. Erguei as mãos para o santuário e bendizei a Iahve, o nosso Deus, né? O Senhor. Salmo 141, versículo 2. Irmãos, a Bíblia manda nós erguermos as mãos ao santuário e bendizer o nome do nosso Deus. 141, verso 2. Vamos ver o que diz aqui. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Olha, irmãos, que lindo, né? Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina, o erguer das minhas mãos. E o porquê que o erguer das mãos é tão importante? Vamos ver Êxodo capítulo 17. Êxodo 17. Aqui parece-me haver um mistério. Parece-me haver um mistério que é revelado aqui em relação à questão das mãos. Capítulo 17, o verso 11. Diz: quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava, prevalecia Amaleque. Olha aí, irmãos. Diz que enquanto Moisés, no momento daquela batalha, estava com as mãos estendidas para Deus, a vitória vinha. Israel prevalecia. Então levante suas mãos, erga suas mãos, dobre seus joelhos e ore ao Eterno, né? Que com certeza a vitória virá. Mas diz que quando ele baixava as mãos, aí Amaleque prevalecia. E por porquê disso? Não é? É porque na realidade, irmãos, aqui trata de uma revelação de Deus. A Bíblia quer que nós suplique a Deus, peça a Deus, com as mãos erguidas para os altos, né? Erguidas para os céus. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 8. Vamos ver o que diz aqui já no Novo Testamento. 1 Timóteo 2,8. Será que era conhecido esse aspecto aqui da oração, de erguer as mãos para Deus? Será que era conhecido? E era ensinado à igreja aqui no Novo Testamento? 1 Timóteo 2,8 diz assim, o apóstolo Paulo diz: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje de decência, atavi com modéstia. Então vocês percebem, irmãos, o que o texto diz para nós? Quero, portanto, que os varões orem em que lugar? Em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Olha, então já o apóstolo Paulo ensinando aqui no Novo Testamento que em todo lugar se deve orar, mas com as mãos erguidas, né? Como nós vimos até agora, todos os textos. E para terminar, Lucas capítulo 24, versículo 50. Lucas 24, verso 50. Aquele que é o nosso modelo, aquele que é, não é? Que deve ser, para mim e para você, o nosso maior exemplo. 24, o versículo 50. A ascensão do Messias, né, de Cristo.
Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo levado para o céu. Então olha como é que foi as bênçãos foi dadas sobre os apóstolos. Ele estava... então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Está vendo, irmãos? Então, é maravilhoso quando a gente mergulha na palavra de Deus, buscando conhecê-lo melhor, buscando se aproximá-lo dele melhor e temos uma maior intimidade com Deus. Então é nesses dois aspectos que infelizmente não tem sido muito divulgado, mas que nós estamos aqui para estudar juntos e crescermos juntos e assim podermos agradarmos ao nosso Criador de uma melhor maneira. Joelho no chão, Bíblia na mão, o nosso Salvador em nosso coração e com as mãos erguidas para o nosso Deus. E aí Deus nos dará a vitória. Que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo. Amém.